Olá, tudo bem? Bom, hoje que eu me dei conta que faz tempo que eu não gravo um videozinho, né? Então eu vim aqui pra conversar um pouquinho. Essa correria de final de ano deixa tudo atrapalhado, né? Eu não gosto dessa época, não gosto de Natal, não gosto de nada disso, mas a gente acaba, gostando ou não, a gente acaba entrando nessa loucura, né? Corre daqui, corre dali, quando vai ver, acabou o mês, acabou o ano, na verdade. E aí eu vim aqui para fazer uma reflexão sobre o ano, né? Na minha área de trabalho, falar um pouquinho sobre relacionamentos. Aliás, hoje mesmo eu escrevi um post agora há pouco, agora no final da tarde, enfim, eu falo sobre relacionamentos todos os dias, o tempo inteiro, né? Eu vivo relacionamentos. O meu, o dos outros, e eu sou apaixonada por tudo isso. E o que eu tenho visto é as pessoas que mais procuram ajuda, né? Procura resolver os desentendimentos nos relacionamentos são mulheres. O meu público, ele é constituído por mulheres. Quando eu comecei a atender, eu só atendi de fato mulheres. Eu fechei as portas para os homens e eu só atendi mulheres. Na verdade, eu nem era coach, eu tinha aberto a consultoria e eu restringi o público a mulheres. Depois, ainda como coach, aliás, já, né, como coach de relacionamento e sexualidade, ainda era mulheres, e depois o público masculino que foi chegando, que são poucos, eles chegam através, né, a partir das mulheres, dessas mulheres que eu atendo. Então, normalmente são maridos, namorados, irmãos, enfim, algum homem do relacionamento dessas mulheres que eu atendo. Mas quem procura ajuda quando tem uma complicação no relacionamento são mulheres. 99,5% dos problemas de relacionamento as mulheres vêm procurar. Os homens vêm, é muito interessante isso. Quando é que os homens vêm procurar ajuda? Eles por conta deles. Quando o problema é de sexualidade, né? Quando envolve sexo e não relacionamento em si. Então tem essa inversão. Eu acho bastante interessante. Mexeu na questão sexual, homem procura ajuda rapidíssimo. Agora, se for de relacionamento em si, que eles entendem que homem entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E na verdade uma coisa e a outra coisa é tudo uma coisa só. Desculpa, tudo junto. Mas quando o homem não tem problema, ele não tem nada da questão sexual está interferindo, ele acha que tá tudo bem, né? E as mulheres, até por esse jeito de acolher, de amparar, de cuidar, as mulheres, quando tem problema no relacionamento, elas procuram ajuda para resolver. E os homens, eles não procuram e eles resolvem de uma maneira muito singular. Eles trocam, de modo geral, claro que não é 100%, mas uma boa parte, eles trocam de parceira ou eles agregam uma outra pessoa. E aí entra, né? Quais são os principais motivos das pessoas que me procuram? São 3. Eu tava pensando hoje, são basicamente 3. 4. Traição, ciúme, a questão sexual, alguma disfunção e tal, e a questão financeira, que acaba interferindo no relacionamento. E a questão do ciúme é uma questão... O que mais aparece, na verdade, é traição e ciúme. O ciúme é uma coisa muito interessante, né? Porque o ciúme ele tá ligado, de uma certa maneira, com a insegurança. E aí precisa abrir esse leque, esse universo para entender por que da insegurança. A insegurança é sua, a insegurança é do outro, é o relacionamento. O outro não te passa a segurança necessária que você precisa. Que segurança é essa? E aí entra a questão do diálogo, né? Vocês se falam para entender
olha, eu tô insegura nesse ponto e por quê, ou, né, como que pode melhorar, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que, né, como é que está esse diálogo. E da questão do ciúme, ele é muito interessante, porque não existe uma regra. Ciúme é ciúme, cada um sente de um jeito, cada um sente numa, apesar de não ter uma métrica, mas cada um tem uma escala de ciúme, né? Um é aquele ciúme normal, o outro é aquele ciúme patológico, e aí são os extremos, né? As polaridades. Mas até esses dias eu fiz uma postagem que a pessoa veio me questionar, né, por que eu curtia postagem com um coraçãozinho. E eu falei, ué, porque o Face me dá essa opção de curtir com um coraçãozinho do amei. Eu amei a postagem, eu não amei a pessoa que fez a postagem. E também fui questionada por que eu chamava de meu amor. Porque eu chamo todo mundo de meu amor, entendeu? Meu amor. Mas aí, uma amiga me ligou e falou assim, ai, Gi, eu não escrevi para não polemizar, mas eu também não gostaria se uma mulher curtisse uma postagem do meu namorado, do meu marido, enfim, né, com um coraçãozinho, ou se chamasse de meu amor. E aí ela me perguntou, você gostaria? Eu falei, olha, eu não teria problema nenhum. Nenhum. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Zero de ciúme. Aliás, eu nunca fui. Gostaria de ser. Eu acho que uma pitadinha de ciúme eu acho que faria bem. Mas eu não sou uma pessoa de ciumenta em hipótese nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí o que eu comentei com essa minha amiga, né, falando sobre essa questão aí, eu falei assim, eu não me incomodaria se uma mulher curtisse uma postagem do meu marido, namorado, enfim, com um coraçãozinho eu chamasse de meu amor. Só isso não. Eu procuraria ver se ia ter, né, se tivesse outros indícios. Tipo, uma mancha de batom na cueca, né? Aí não tem muita explicação. E eu falo na cueca, na camisa não. E eu vou falar o porquê. Faz muitos anos. Eu devia ter uns 20 anos, talvez. Eu trabalhava na Avenida Paulista e um dia eu tava no metrô lotado de manhã, devia ser na estação MASP, Consolação, uma dessas assim, enfim, eu descia na Consolação, era a última que tinha, né, não tinha a continuidade lá, a extensão, e eu tava com batom vermelhão, distraída, fazendo alguma coisa, acho que mexendo na bolsa, sei lá, não era celular, porque naquela época não existia celular. E eu tava lá distraída, de repente o metrô deu uma estancada assim, de repente, e do jeito que eu tava, eu fui, né? E eu fui e tinha um cara bem alto na minha frente, e eu com esse tamanhão todo, né? Do jeito que eu tava, eu fui. E eu fui parar aqui no peito do cara. Cara de camisa branca, todo alinhado, tal, né, camisa social. E quando eu olhei, eu fiz assim, bem a boca aqui. Aí eu peguei, olhei e fiz assim pra ele. Moço, desculpa. Meu Deus, e agora? Aí ele pegou e fez assim pra mim. Não tem problema nenhum. Só que não tinha problema nenhum porque ele não tinha visto o que eu tinha feito, né? Aí eu peguei e fiz assim pra ele. E ele estava com aliança. Aí eu peguei e fiz assim pra ele. E agora? Aí ele fez assim pra ele. Imagina, não aconteceu nada. Eu fiz assim. Não? Aí que ele olhou. Quando ele olhou, ele fez. Meu Deus. Aí eu falei assim, e agora? Aí ele pegou e falou assim pra mim, bom, eu não sei, e agora? Agora, realmente, tudo bem, eu entendi que você não tem culpa. E não é pela camisa, é o que é que eu vou explicar em casa. Ele falou, no trabalho não tem problema, ele tava com o paletó na mão, ele falou, coloca o paletó, agora como é que eu vou chegar em casa? Como é que eu vou explicar? Eu falei, explica o que aconteceu, né? Que uma moça estava no metrô, tal, e explica o que aconteceu. Ele falou assim, qual é a mulher que vai acreditar nisso? Eu lembro disso até hoje. Então eu falo que, então eu acredito. Calma aí, olha lá, hein? Não é porque eu disse que eu acredito que você vai agora aparecer com batom vermelho aqui, não, hein? Então, pode acontecer. Aconteceu comigo, pode acontecer.
Agora, batom na cueca e não tem explicação, né? Não tem explicação. Então, precisa de outros indícios. Não é... Agora, uma pessoa que curte lá um coraçãozinho, ela surta, então começa a ter uma outra questão. Mas as pessoas que mais me procuram realmente são esses pontos. Então, traição, ciúme, alguma disfunção, alguma questão ligada ao sexo mesmo, né? Questão sexual e financeira. Quem busca ajuda são as mulheres, os homens não, a não ser a questão sexual envolvida mesmo. Mesmo quando precisa de atendimento das duas partes, né? Porque não adianta você resolver a questão. Se tem problema, o problema é dos dois. Não existe problema só de um. Se é um casal, os dois estão com problema. Mas a mulher procura, ela resolve o lado dela, e isso não quer dizer que tenha resolvido o problema como um todo. E muitas vezes o parceiro ele precisa também conversar, precisa entender o que está acontecendo, e muitas vezes eles se recusam. E aí a coisa não dá muito certo, né? Porque sabe aquela história de quando um não quer, dois não beijam? Então, aliás, quando não quer, dois não brigam, né? Quando não quer, também dois não beijam. Mas quando não basta só um querer resolver, precisa dos dois para ter uma solução efetiva aí. Que mais? Alguns fatores são bastante complicados, né? Que precisam ser vistos. Por exemplo, a questão dos relacionamentos, que eu sempre falo. As pessoas querem um relacionamento, estão sozinhas. Eu vejo muitos grupos de mulheres, de pessoas, né? Que estão, grupos de solteiros. Tem lá uma infinidade, milhares de mulheres sozinhas, milhares de homens sozinhos, todo mundo com o mesmo discurso de que querem um relacionamento. Eu acho que é muito mimimi, muito blá blá blá, porque na prática as pessoas não estão com paciência para construir um relacionamento. E é o que eu falo em 11 de cada 10 palestras, atendimento, workshop, qualquer coisa que eu fiz, entrevistas que eu dou. Relacionamento é construído, não existe. Até agora há pouco eu fiz uma postagem no Face. Relacionamento não é Kinder Ovo, né? Que você abriu, tem uma surpresa lá prontinho para você. Não, ele é construído. E para que isso aconteça, as duas partes precisam estar empenhadas em construir esse relacionamento. As pessoas estão procurando, homens e mulheres, pessoas ideais, aliás, pessoas perfeitas, né? Constroem um ideal e buscam uma pessoa para caber dentro daquele ideal. Pessoas perfeitas não existem. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, não existe. Então a gente precisa lidar com as adversidades que essas pessoas trazem. E uma outra coisa que eu estava falando de uma certa idade para frente, eu não estou falando de pessoas idosas, eu estou falando de pessoas até jovens, todo mundo tem uma bagagem, todo mundo já teve um relacionamento, tem uma bagagem, traz um histórico lá de trás, muitas vezes relacionamentos não tão bons, né, com lembranças não tão positivas. Então essa bagagem desses relacionamentos às vezes tem cicatrizes e esse novo parceiro, essa nova parceira, esse novo casal que está se formando precisa entender e aprender a lidar com isso, que aí vai ficar muito mais fácil. O passado ele precisa ficar no passado. O passado ele não faz mais parte do presente, nem de uma parte e nem da outra. E as pessoas só querem o bônus de um relacionamento, só que elas esquecem que não é desse jeito, né? O investimento num relacionamento não é assim. Vai ter o ônus e vai ter o bônus. As pessoas só querem o bônus, elas não querem pagar pelo bônus. Ops, embolei tudo, né? Querem o bônus e elas descartam o ônus, mas tá lá. Alguém precisa pagar por isso, e esse alguém são as duas pessoas envolvidas nesse relacionamento. E precisa ter parceria, né? Parceria, cumplicidade, diálogo, essas questões todas que fazem um relacionamento dar certo. Eu vou parar esse vídeo, porque senão depois fica difícil de eu subir pro YouTube, e eu continuo já já.
Até já. Beijo.